Galera, quando você fecha os olhos e pensa no Homem-Aranha, qual rosto vem à sua mente? Para a maioria de nós, não tem jeito. A resposta imediata é Tobey Maguire. E não é para menos. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Não marcou apenas a vida do Peter Parker, mas transformou para sempre o cinema de super-heróis. Galera, vem comigo porque hoje a gente vai mergulhar na pura nostalgia e analisar detalhe por detalhe de por que essa trilogia continua sendo insuperável e analisar como poderia ter sido o futuro se Tobey Maguire permanecesse como o cabeça de teia. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é fã de verdade da cultura pop, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo analisar cada detalhe dessa história. Tudo começou em 2002. O diretor Sam Raimi pegou o personagem mais aclamado das histórias e quadrinhos e o tratou não como uma criatura, mas como um drama humano real. O grande trunfo do primeiro filme é a jornada do herói vista pelo prisma da vulnerabilidade. Peter Parker é um garoto comum do Queens que sofre bullying, passa aperto financeiro, tem vergonha de falar com a garota de quem gosta e comete erros graves por imaturidade. E quem disse que isso é problema meu? Em contraponto, vemos o William Dafoe entregar uma performance brilhante. Ao interpretar o Norman Osborn e o Duende como duas personalidades distintas, a clássica cena do espelho mostra o conflito psicológico do vilão sem precisar de efeitos visuais. Apenas talento e atuação pura. Nesse mesmo filme é apresentado alguns fatos curiosos, como a cena do refeitório onde o Peter pega toda a comida da Mary Jane no ar como uma bandeja. Aquilo não é CGI. O Tobey Maguire gravou a cena de verdade, usando cola forte nas mãos para segurar a bandeja. Foram precisos 156 takes para conseguir capturar de forma perfeita. Durante as filmagens, 4 trajes originais do Homem-Aranha foram roubados do set de filmagens. Cada traje custava cerca de $50 mil na época. O caso gerou uma investigação policial que durou meses até a recuperação. O Tobey Maguire passou por um tratamento intensivo, 6 meses que incluía musculação, artes marciais, ginástica e yoga para alcançar a agilidade e musculatura necessária para o papel sem depender exclusivamente do dublê. O primeiro teaser comercial e os cartazes originais lançados em 2001 mostravam o Homem-Aranha capturando um helicóptero de assaltantes em uma teia presa entre as torres gêmeas. Após os ataques de 11 de setembro em 2001, o material foi recolhido, reeditado por respeito às vítimas. E chegamos às teias orgânicas. A decisão de transformar as teias sintéticas dos quadrinhos em algo biológico gerou polêmica na época, mas foi estratégica. Trouxe um tom de mutação corporal perfeito para a metáfora da adolescência e simplificou a origem do herói para o grande público. Outro ponto importante são os efeitos visuais. A Sony estabeleceu um novo padrão. Pela primeira vez, a câmera acompanha o Homem-Aranha, mergulhando entre os arranha-céus da cidade de Nova York, com a sensação real de velocidade e peso. Se o primeiro filme provou que o Homem-Aranha funcionava nos cinemas, Homem-Aranha 2 elevou o patamar, ao focar no custo de ser um herói. O roteiro não se apressa nas cenas de ação. Ele prefere focar na crise existencial de Peter Parker, abordando a maturidade, a abdicação dos próprios sonhos e as consequências do dever. O grande apogeu narrativo é a interação entre Peter e o Dr. Octopus. Interpretado por Alfred Molina, ele não é um vilão movido pela maldade, mas uma figura paterna e um cientista brilhante, consumido pela própria tragédia e pela inteligência artificial dos braços mecânicos. Se tem algo que transforma o Octavius em um dos maiores vilões do cinema, é a sua humanidade. O ápice do seu arco no segundo filme não é uma derrota tradicional, mas uma vitória sobre a própria mente. Ao ouvir do Peter Parker que,
Para fazer o certo, às vezes temos que ser constantes e abrir mão daquilo que mais queremos. E é a partir dessa frase que o Otto retoma o controle dos tentáculos. A cena em que ele afunda a fusão nuclear no rio Hudson dizendo: Eu não vou morrer como um monstro. Não é só um fim de um vilão, mas a redenção de um mentor. Ele morre como homem para salvar a mesma cidade que quase destruiu. Outra curiosidade é nos mostrada no início do filme. A frase: O poder do sol na palma da minha mão. Representa o auge da ambição e o ego científico de Otto. Mas o grande charme dessa linha é como ela ressoa no multiverso anos depois. Em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, quando Peter de Tobey Maguire e o Dr. Octopus se reencontram, a primeira coisa que o Otto pergunta com um olhar paternal e sincero é: Está tão crescido. Como você está? E essa fala é gigantesca por dois motivos. Inversão de papéis. Naquele momento, o Otto não vê o herói que o derrotou, mas o garoto brilhante do Queens que ele conheceu no laboratório. A hostilidade desaparece por completo e a cura do ego. Quando o Peter retruca perguntando: Tentando ser melhor. O Otto sorri dizendo: Você cresceu. O arco dele se fecha com a chave de ouro. O homem que antes buscava o poder do sol finalmente encontra a paz e o orgulho na evolução do seu jovem prodígio. Não é apenas fanservice, é um encerramento emocional de uma relação de respeito e admiração que ficou interrompida por quase 2 décadas. E chegamos ao capítulo mais polêmico e grandioso dessa trilogia de Sam Raimi. Lançado em 2007, Homem-Aranha 3 carregava a responsabilidade gigantesca de superar as 2 obras-primas. O resultado foi um filme épico, visualmente marcante, mas visualmente sobrecarregado pela pressão do estúdio para incluir múltiplos vilões e o simbionte alienígena. Esse filme nos é apresentado a queda do Peter Parker. Pela primeira vez, a ameaça principal não vem apenas de fora, mas de dentro. O simbionte funciona como uma metáfora perfeita para o ego inflamado de Peter. Quando a cidade finalmente o aclama como herói, o orgulho o cega para os sentimentos de Mary Jane e o afasta da sua essência. O Homem-Areia de Flint Marko, interpretado por Thomas Haden Church, entrega um vilão profundamente humano. A revelação de que ele foi o verdadeiro responsável pela morte do tio Ben traz uma camada pesada de tragédia e testa a capacidade de perdoar do Peter Parker. E chegamos no Harry Osborn. O arco de amizade, vingança e redenção do Harry com Peter encontra o seu fim trágico. Ele deixa de lado o ódio pelo pai para salvar o único amigo que lhe restava. Mas, apesar dessa trama, os bastidores nos apresentam algumas polêmicas desse filme. Sam Raimi não queria incluir o Venom no filme, pois preferia os vilões clássicos dos anos 60. Por exigência do produtor Avi Arad, o personagem foi inserido à força no roteiro, o que gerou o excesso de tramas na história. E mesmo com toda essa trama e as polêmicas de bastidores, esse filme nos apresenta uma cena icônica, a infame sequência do Peter Emo dançando pelas ruas de Nova York, que foi concebida por Sam Raimi justamente por ser brega e exagerada. A ideia era mostrar que, como um garoto nerd achava que seria ser uma pessoa cool e durana sob os efeitos do simbionte. Agora chegamos ao ponto mais importante desse vídeo. E se o Tobey Maguire tivesse continuado? Galera, vem comigo. Primeiro, teríamos visto a evolução completa do Dr. Connor se tornando lagarto, algo que Raimi preparou durante anos. Segundo, o amadurecimento definitivo de Peter. Veremos ele finalmente casando com a MJ e lidando com o desafio de ser pai e herói ao mesmo tempo. Algo que Sem Volta para Casa deixou sutilmente no ar quando o Tobey veterano reencontra os outros triunfos. A franquia do Tobey teria se tornado uma saga épica de passagem de bastão, abrindo portas talvez até para a aparição de uma versão do Miles Morales treinada por ele mesmo. Ou até mesmo o surgimento de vilões como o Abutre,
Diferente da versão tecnológica do MCU, aquele seria um mercenário implacável com asas lâminas brutais projetadas de forma orgânica e mecânica. A Gata Negra, Anne Hathaway, estava cotada para viver a Felícia, porém no conceito de Raimi ela não seria a Gata Negra clássica, ou até mesmo o Sexteto Sinistro. O grande final da franquia reuniria vilões remanescentes e novos para forçar o Peter Parker ao seu limite físico e mental. Mas por que não aconteceu? Sam Raimi tinha uma data de estreia rigorosa para cumprir, 6 de maio de 2011. Insatisfeito com as versões do roteiro e recusando-se a entregar um filme apressado e sem qualidade como o do segundo longa, Raimi declarou à Sony que não conseguiria cumprir o prazo mantendo a integridade artística. E, em janeiro de 2010, a parceria foi desfeita amigavelmente, abrindo caminho para o reboot com Andrew Garfield. E para você, o Tobey Maguire ainda é o Homem-Aranha definitivo? Ou você prefere o Andrew Garfield ou Tom Holland? Comenta aqui embaixo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que é nostálgico. Valeu, galera!